Eu cheguei a Campina Grande há 32 anos. Eu sou nascido na Alemanha, mas saí de lá com 3 anos de idade. E posso dizer que vivi em vários pontos do Brasil, cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades pequenas, São Carlos, interior de São Paulo, Itajubá, no sul de Minas. E encontrei em Campina Grande a média dessas vivências, tanto na beira-mar como no interior, cidade grande, cidade pequena. Campina Grande representa para mim um bom ponto intermediário para se viver tranquilamente e com as benesses da civilização que podemos ter. Eu sou professor do Departamento de Sistema de Computação. A minha especialidade é a área de banco de dados. Estamos nessa área desde os primórdios da pós-graduação, que na época foi pioneiro no Nordeste, hoje já fomos passados por outros, mas é uma área que continua muito promissora. Campina Grande sempre se mostrou uma cidade muito dinâmica, muito ativa, É até interessante do ponto de vista do alemão, que é uma língua hoje, além do inglês, pouca coisa importa, mas mesmo assim a Campina Grande sempre teve um interesse muito grande pelo alemão, Temos um curso de alemão aqui que é sempre muito procurado, mais procurado que em Recife, em João Pessoa, por surpreendente que seja. A saúde. E eu cheguei aqui, a medicina era muito limitada, não havia faculdade de medicina aqui. Essa faculdade já foi fundada depois, Bezerra de Carvalho foi um dos fundadores, foi o primeiro diretor. Mas já tinha o IPAS, já tinha esse hospital, que hoje é o HU. Tinha um pronto-socorro, que atendia a Paraíba inteira, e tinha também uma maternidade. Essa maternidade foi da Pedro de Almeida que fundou. Hoje em dia a medicina está muito diferente. Campina Grande não era esse polo que é hoje de saúde, você tinha aquela situação de evolução e pontualmente esse caminhar de Campina Grande. Tivemos um pronto-socorro, o antigo Sandu, que prestava assistência a toda essa população de Campina Grande. Do Sandu, nós evoluímos um pouco mais. Tivemos o Hospital do Alcides Carneiro, que prestava assistência direta através do INAMPS à população, aqueles servidores federais, como também aquela população que não tinha ou não dispunha de qualquer trabalho, que eram considerados os desertores da saúde à época. Com esse andar, nós tivemos, em meados de 88, com a promulgação e a criação do Sistema Único de Saúde, algo que diversificou, tirando aquela situação de relegados da saúde para a população assistida em termos de saúde. Campina Grande teve a evolução de um único consultório médico para hoje 7 hospitais em atividade, dos quais todos os 7 em assistência à medicina pública e privada, e um 8º hospital único e exclusivamente para assistência privada e de planos de saúde, que é a Santa Clara. Quem imaginava pensar em postos de saúde, em saúde da família, hoje estamos com a estrutura de aproximadamente 92 equipes do Saúde da Família, até porque estaremos presenteando Campina Grande com essa 91ª e essa 90ª equipe do Saúde da Família. Estamos hoje em Campina Grande com algo em torno de 46 equipes de saúde bucal a prestar toda aquela assistência na saúde odontológica da população de Campina Grande, e evoluímos. Campina Grande evoluiu, seguiu essa história da medicina, a história da saúde a nível mundial, e hoje tem essa assistência na parte médica e na parte de saúde mental. Quem não rememora, a nível de Campina Grande, quando os nossos pacientes com transtornos mentais dispunham exclusivamente de 2 hospitais psiquiátricos, o antigo hospital Dr. João Ribeiro e o Hospital Dr. Maia. E aí, com essa nova concepção de saúde mental, hoje Campina Grande apresenta à sua população com transtornos mentais uma nova assistência, concebida com profissionais médicos, clínicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, pedagogos, além daquela população que trabalha a parte também ambiental de cada um desses setores. E por que não falarmos também da maternidade pública municipal, o Instituto de Saúde Elpidio de Almeida. Lá, ontem e hoje, nasce a maioria da população desses novos campinenses.
Campinas está sendo escolhida também dentro do seu mês de aniversário como uma cidade polo e como uma cidade de referência a um plano piloto do Ministério da Saúde, a saúde do homem. Bem, falar sobre o câncer em Campina Grande, certo? Eu poderia citar que quando foi montado o serviço de radioterapia há 20 anos atrás, já existia uma especialista que trabalhava em Campina Grande, a doutora Sandra Oliveira, em que fazia quimioterapia. A aquisição da unidade de cobaltoterapia veio trazer um avanço a mais, já que, além da quimioterapia, poderia-se também fazer a radioterapia. Para você ter uma ideia, esse equipamento foi o germinador de um grande centro de cancerologia, o Centro de Cancerologia do Hospital da Fábrica, Dr. Ulisses Pinto, que foi inaugurado em 10 de fevereiro de 1999. E para se ter uma ideia da sua importância, ele foi considerado como o CACOM, Centro de Alta Referência em Oncologia, no dia 10 de agosto de 2000. De lá para cá, se tratou mais de 8.000 pacientes nesse centro. Atualmente, o serviço está para dar um pulo tecnológico fantástico. Você comparar o passado com o presente, a partir do momento da instalação e funcionamento desse novo equipamento, chamado de acelerador linear, equipamento que vai trazer cura para o câncer de muitos pacientes acometidos da doença. Vim para Campina Grande em 52, 51, e para passar pouco tempo, porque eu pretendia fazer vida universitária no Recife, e deixei até alguns ganchos lá para isto. Mas aqui fui me enraizando e fui contraindo compromissos familiares, e finalmente aqui estou há mais de 50 anos, 56 anos. Mas houve alguns momentos que marcaram a minha vida. Um deles foi o esforço que nós fizemos, principalmente liderados pelo professor Bezerra de Carvalho e com a participação de outros colegas, como o próprio Francisco Vanderlei, Firmino Brasileiro, Luiz Ribeiro e tantos outros, quando fundamos a Faculdade de Medicina em Campina Grande. Isso foi em 1964. Nós tínhamos, então, uma faculdade de medicina em João Pessoa e, à época, falou-se que iam criar uma outra faculdade em João Pessoa. Então, Bezerra lembrou-se que, na hora em que isso acontecesse, ficaria mais difícil para a gente ter a nossa faculdade. E convocou os colegas, inclusive Alpide de Almeida participou desse grupo inicial, para criarmos uma sociedade mantenedora da Faculdade de Medicina de Campina Grande e dar início aos processos de construção e viabilização dessa faculdade. Isso começou em 64. O projeto era um projeto muito audacioso, porque nós pretendíamos fazer uma faculdade diferenciada. E só em 68 é que nós conseguimos, com a ajuda maciça de João Agripino e do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, para atender a reivindicação de 128 alunos que estavam aquartelados, acampados em frente do Palácio da Redenção, a pedir a João Agripino uma solução para o problema, né? Naquela época, o vestibular, não sei se você se lembra disso, não era classificatório. O sujeito obtendo uma nota X, ultrapassando a média de corte, ele tinha direito ao acesso à universidade. Mas as faculdades não tinham vagas. Então, surgiu a figura do excedente. E eram 128 excedentes em 1968 que estavam acampados lá na frente do Palácio da Redenção, pedindo a solução. João Agripino, sabendo que nós tínhamos essa iniciativa aqui em Campina Grande, que estávamos em dificuldades financeiras, então nos convocou, a Bezerra, o doutor Francisco Brasileiro, que era o presidente, a mim também, e negociou
junto com a presença do próprio ministro da Educação, um planejamento econômico para subvencionar a criação da Faculdade de Medicina. E isso foi feito. Aqui chegando, em 1963, exerci inicialmente a atividade no pronto-socorro de Campina Grande, pronto-socorro municipal, que ocupava onde hoje está a Superintendência de Polícia, em frente ao Hospital Pedro I. O grande elemento transformador da medicina aqui em Campina Grande, eu considero, foi realmente a Faculdade de Medicina, porque se formaram professores aqui e com a chegada de outros professores de outras áreas, a coisa se desenvolveu plenamente aqui. Atualmente, a medicina em Campina Grande deu um salto muito grande, os hospitais se renovaram, e novos equipamentos, todos os hospitais estão bem equipados, de uma maneira assim, bem aproximada dos grandes centros de medicina. Nós estamos com hospitais bem equipados, todos os hospitais da rede de Campina Grande. A educação. No âmbito universitário, é importante que se destaque que Campina Grande, independentemente da época, desde o momento em que foi criado o ensino superior em Campina Grande, que ela assumiu no cenário do Nordeste e até do Brasil uma posição de grande relevância. Posição essa que era marcada principalmente pela presença da Universidade Federal da Paraíba, campus de Campina Grande, que tinha uma atuação esplendorosa, acolhendo estudantes dos mais diversos rincões do Brasil, notadamente do Nordeste. Ressalta-se, portanto, na história da Universidade Federal de Campina Grande, o papel decisivo que teve o reitor de então, professor Linaldo Cavalcante, quando expandiu a universidade para o interior, algo que hoje está sendo feito de forma muito mais abrangente como uma política de governo federal. Ressaltar também o papel que exercia naquele momento a Universidade Regional do Nordeste, sucedânea da Universidade Estadual da Paraíba hoje, que tinha também um papel fundamental em acolher esses alunos vindos do interior, vindo de outros estados, vindo dos diversos locais da nossa pátria. Recentemente, nós tivemos aí essa modificação, e aí falamos de Campina Grande hoje, no cenário do ensino superior, a marca registrada da expansão do ensino superior, não somente através da divisão da Universidade Federal da Paraíba em duas universidades, e aí criou-se a Universidade Federal de Campina Grande, um marco histórico para a cidade, que apesar de ser de Campina Grande, tem atuação até o sertão da Paraíba. Aliado a isso, surge a Universidade Estadual da Paraíba com autonomia. É outro cenário de mudança fundamental na economia de Campina Grande, e paralelamente a isso, nós temos a expansão do ensino privado. Várias faculdades, vários institutos se estabelecem em Campina Grande e dão também a sua contribuição, porque nós não podemos mais dicotomizar o público e o privado. No cenário do ensino básico, da educação básica, Campina Grande sempre teve espaços de formação cidadã, sobretudo dos filhos dos trabalhadores. Encontram, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, espaços para a sua formação, não somente do ponto de vista instrucional, mas também do ponto de vista cidadão. Hoje nós precisamos incluir os alunos no mundo da informática, a inclusão digital é um desafio. Nós precisamos investir mais na formação do professor. Já não se concebe mais dizer que, por ser público, tem que ser desorganizado, tem que ser desestruturado, a infraestrutura tem que ser ruim. Não, muito pelo contrário. E esses são os cenários que nós vivenciamos em Campina Grande ontem e hoje. Hoje, cenários de desafios que se perpetuam para o futuro. O desenvolvimento. Meu pai se deslocou para Campina Grande em busca de comércio e aqui instalou um curtume junto com os irmãos, onde hoje se encontra o edifício São Luís no Calçadão. E depois mudou-se para o sul do Açude Velho. Meu pai sempre foi empresário de curtume e Campinas sempre foi uma cidade acolhedora para aqueles que trabalhavam e desejavam o progresso daqui. E meu pai sempre fez uma história aqui em Campina Grande, fundação da Federação das Indústrias, do qual ele foi dirigente também, associação comercial,
e sempre acreditou nessa cidade. Construiu os primeiros edifícios em Campina Grande, o edifício São Luís, ainda hoje existente no Calçadão, centro de Campina Grande, e o antigo edifício Azial, que hoje está localizado no Shopping S. Diniz. É uma cidade que sempre teve um apogeu muito grande na época do algodão, do minério e do couro. As exportações para a Europa, né, que fizeram com que o polo de couro da Paraíba tivesse uma situação privilegiada no Nordeste brasileiro. O costume se chamava São José. Ainda hoje, no local existe o Parque da Criança, onde preserva a chaminé do costume. Ali ao lado do Açude Velho, e rememora a época da indústria do couro em Campina Grande. Era uma cidade de um comércio extraordinário, onde se exportava muito, não é? E tinha um PIB extremamente elevado. Teve uma espécie de uma decadência, mas ou uma transferência de atividades para outras atividades mais aprimoradas. É uma cidade que sempre visa o progresso. Não tem dúvida que é o maior polo do Nordeste brasileiro. Campina Grande representa um futuro muito grande. Não só para mim, que já estou com a idade avançada, mas para os filhos e os netos. Campina Grande é uma cidade que não há perigo, pela sua propulsão, pela sua energia, não há perigo de um declínio para Campina Grande, porque ela é uma cidade que sabe criar alternativas interessantíssimas, não sabe? É uma cidade que, se você chegar aqui com uma nota de R$3 para trocar, a gente dá uma de 7. Por aí vocês sabem o que é Campina Grande, não é? É uma cidade fabulosa, criativa, entendeu? Que não deixa a desejar nada a esse país. Construção do teatro. Eu, quando comecei a trabalhar em 50, já tinha muita coisa já executada, né? Na época não tinha arquitetos diplomados, e sim arquitetos licenciados, que tiravam essa licença no CREA, em Recife. Eu comecei a trabalhar na prefeitura em 1960. Como não tinha arquiteto, eu tive que assumir essa função de arquiteto e urbanista. E daí começou-se a luta para melhorar Campina Grande. A Floriano Peixoto, na época, 1960, ia até a rua Rui Barbosa. Então, puxamos a avenida, ou empurramos a avenida até o Açude Novo. Nessa desapropriação daquela área, sobrou um triângulo que hoje é situado o Teatro Municipal. Aí foi quando pessoas interessadas em teatro foram a Cabral para ele construir um teatro em Campina. Então procuramos fazer o melhor que se pudesse. Muitos perguntam por quê. Ele tem um formato de apito final e tem de flauta. E o terreno é que favorece o arquiteto para o formato do prédio. A parábola de visibilidade do teatro é em consequência do terreno. O formato interno dele é um formato normal de teatro, do tipo italiano, né? Agora, a parte externa foi que eu procurei revolucionar o negócio e ser diferente, né? Alô, alô, minha Campina Grande. Quem te viu, quem te vê, não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada. Muito bem organizada, cheia de cartaz. A cultura. Prestei serviço à educação municipal durante 10 anos. A minha experiência na Secretaria de Educação do município me fez vislumbrar a potencialidade cultural de Campina Grande. Nesse movimento nós colaboramos durante esses 10 anos em que eu passei na Secretaria de Educação. Foi a época em que foi criado o maior São João do mundo, exatamente
cooptando um movimento da comunidade que já tinha nos festejos juninos um referencial. E a partir daí foi desenvolvido esse movimento em toda a cidade, que contagiou a Paraíba toda com os festejos juninos. Fora disso, nós temos um festival de inverno que está aí completando mais de 30 anos, com a guerreira da cultura Eneida Maracajá. Tivemos algumas atividades paralelas, por exemplo, o teatro foi realmente um grande movimento em Campina Grande. Havia mais de 10 grupos montando peças normalmente durante o ano inteiro. Então nós tivemos realmente um período áureo do teatro campinense. Campina Grande é o relicário da minha devoção, é a minha referência maior, mas hoje eu continuo amando essa terra com toda a força do meu coração. Campina Grande teve os seus primeiros teatros também na rua Maceió Pinheiro, o Teatro Cine Rex e o Teatro Apolo, que foram demolidos, destruiu grande parte do patrimônio arquitetônico de Campina Grande. Com a destruição do Teatro Apolo, movimento teatral de Campina Grande, que tem muita força nos seus grandes espetáculos, eles passaram a ser apresentados nos cinemas. Em 63, Campina Grande ganhou o segundo teatro, o Teatro Severino Cabral. O primeiro espetáculo que foi apresentado foi o show com o humorista José Vasconcelos. Evaldo Cruz foi o prefeito da Cultura e aqui ele fez a primeira reforma do teatro e deu apoio em plena repressão ao primeiro Festival Nacional de Teatro Amador, o primeiro FENAT. Também no governo de Evaldo Cruz, nós criamos o Festival de Inverno de Campina Grande. Antes do Festival de Inverno, não tinha uma academia de dança. Hoje são várias academias, várias escolas, grupos teatrais. A música de Campina Grande hoje está em alta. Os nossos grupos, Acauã da Serra, Tropeiros da Borborema, Raízes, Origens, esses grupos todos já passaram pela produção cultural internacional. Todos eles já foram até na China, já foram vários países da Europa. E também agora o cinema de Campina Grande está sendo realmente forte no cenário nacional. Atores campinenses que estão no mundo, como Valmir Chaves, na França, como a nossa querida Lucy Pereira, que deu um banho agora de interpretação. Então nós somos uma cidade que tem um grande potencial criativo e um grande potencial de produção cultural. Alô, alô, minha Campina Grande. Quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita e tá mudada. Muito bem organizada e cheia de cartaz. Refletindo Campina. Que uma cidade que moram 65 prefeitos tem residência fixa em Campina Grande. Uma cidade que nós temos a FIEP em Campina Grande, uma cidade que nós temos universidade, temos a Universidade Federal de Campina Grande, prestamos um serviço de capital e somos remunerados como cidade. Para mim é injustiça, injusto, e nós precisamos realmente exigir os direitos de Campina Grande. E para mim, para se exigir os direitos, é preciso que toda a população se una numa voz só, pedindo o direito de ser capital, o direito de progresso, o direito de beneficiar uma região, porque aqui não beneficia só Campina Grande, beneficia toda uma região, e essa região beneficiada será benéfica para todos nós que fazemos parte de todo o compartimento da Borborema. Eu sempre trabalhei nas campanhas políticas que nós fazíamos aqui em Campina. O meu primeiro trabalho em política, eu não era nem eleitor ainda.
eu tinha 16 anos, foi na eleição de Veneziano, avô de Veneziano, atual prefeito, que nós fomos derrotados por Dr. Elpidio de Almeida.